temor. Mas lembrando que Deus não deu o espírito de temor a nós. Deus deu o espírito de ousadia. Isso é saber o que é discernimento espiritual. Amém. Aí a gente chega aqui, operações de maravilhas. Eita, gente. Igreja, o que é o dom de operação de maravilhas? É quando acontece algo na igreja maravilhoso. É através de você que algo na igreja foi maravilhoso. Você foi intermédio na igreja. Ou seja, algo extraordinário aconteceu na igreja através da sua vida. Aí é a operação de maravilhas. Aí é o dom de maravilhas. Através da sua vida, a igreja começou a florescer. Através do seu desempenho no evangelismo, você ganhou muitas almas para Deus. Você se desempenha na igreja. Você trabalha com excelência para o Senhor. Isso é a operação de maravilhas. É aquilo que não acontecia e quando começa a acontecer através da vida de alguém. Isso é a operação de maravilhas. E você só vai saber se você buscar. Se você buscar, você fazer a diferença. A Bíblia vem nos dizer que Neemias, ele fez a diferença no meio de muitos. Neemias se levantou para levantar um muro. Louvado seja o Senhor. E ele fez a diferença. Então a Bíblia vem falar de muitos homens que se levantou para fazer a diferença. Então tudo isso foi a operação de maravilhas. Porque aos olhos humanos é impossível o muro daquele ser construído em 52 dias. Louvado seja o Senhor. Aos olhos humanos é impossível Moisés botar um cajado no chão e o mar vermelho abrir. Ali é uma operação de maravilhas. É algo que nunca aconteceu. Olha, estou arrepiada, louvado seja o Senhor. Mas algo acontece para mostrar que tem maravilhas mandadas por Deus, por intermédio da sua vida. E para que a operação de maravilha aconteça, é necessário você permitir que Deus te use para fazer operações de maravilhas dentro da igreja. É dessa maneira que a igreja vai crescer. Quando eu e você vamos se doar para fazer algo diferente. Eu vou fazer algo que na igreja não faz para o crescimento. E ali Deus é com você. A Bíblia diz que Neemias sonhou o sonho de Deus. Porque Neemias sonhou algo que ninguém cogitava sonhar. E Deus foi com ele, sonhou o sonho de Deus. Então comece a sonhar o sonho de Deus. Qual é o sonho de Deus? É ver todas as almas libertas. É ver você liberto. É ver eu liberta. É ver essas cadeiras cheias. É ver o mundo liberto para que ele mande Jesus o quanto antes. Jesus já não veio ainda porque nós estamos precisando se libertar de algo. É necessário a gente começar a se libertar de algo para que a volta de Jesus venha. Por isso que Jesus não veio ainda. Porque nós precisamos mudar. Nós precisamos aprender. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aí a gente chega aqui, discernimento de espírito, foi o que eu falei. O discernimento é um dos dons que todos da igreja deveriam ter. O discernimento de espírito. Porque o discernimento você não vai ser enganado. O discernimento você vai ver e você vai entender se é de Deus ou se não é. Se você vai fazer algo, se você vai tomar uma decisão, você vai saber se está no coração de Deus ou não. Se é da vontade de Deus você fazer ou não. Se você tiver um discernimento, você pode até tropeçar, você pode até cair, mas você vai se levantar porque você vai saber. Você vai ter o discernimento. Quem tem discernimento, dificilmente ele cai no pecado. Dificilmente ele faz coisa errada. Dificilmente ele é enganado pelos falsos profetas. Por que eu digo dificilmente? Porque nós não somos perfeitos. Se eu dizer para você quem tem discernimento, ele não vai pecar, porque eu estou mentindo. Dificilmente ele vai pecar porque ele tem um discernimento.
francês, não estou. Estou falando a língua dos anjos. Deus pode levantar até uma criança para dizer aqui a Simone fala em línguas, aí eu entendi, mãe. O que foi, filho? Deus disse que vai voltar. Deus disse que vai sarar a igreja. Deus pode usar uma criança para interpretar. Então, o apóstolo Paulo exorta dizendo para você não parar. Porque se você disser, eu não vou falar em línguas da igreja, porque não tem ninguém para interpretar, sabe o que está fazendo? Está interpretando seu dom. E aí? Vai ser cobrado de quem? Do pastor? Dos irmãos? Não. Vai ser cobrado de você, que tem o dom de falar em línguas e não fala. Isso é o que o apóstolo Paulo ensina. Agora ele também nos ensina para a gente fazer tudo com ordem, decência, com sabedoria, com discernimento. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a gente vem aqui na interpretação de línguas da igreja. Se você tem o dom de interpretar línguas, seja vigilante na igreja. Quando você vê alguém falar, abra os seus ouvidos, porque naquele momento Deus pode usar para revelar o que a irmã está falando. Às vezes você tem, mas você não sabe, porque às vezes o irmão está falando em línguas, você está julgando. E aquela ali está só e às vezes Deus quer te usar para trazer uma boa nova para a igreja, mas você não para escutar, você para julgar. E o nosso Deus diz bem assim, ó, não julgue a profecia, não julgue a pessoa, não julgue a profecia, oh glória a Deus, não julgue o profeta, julgue a profecia, não julgue o profeta, julgue a profecia. Então você não pode olhar para a irmã que está falando em língua, tu tem que olhar para a fala que ela está falando, você tem que olhar para a profecia que ele está profetizando, não para a pessoa que ele é. Mas é o irmão perturbado, está profetizando todo dia. Meu irmão, Deus pode usar o perturbadinho ali para falar com você. Deus pode usar a perturbadinha que fala em língua para falar com você. E você está olhando para a perturbada. E Deus está em busca dos perturbados. Deus está em busca dos doentes. Deus não está em busca dos perfeitos, não. Deus não está em busca do salvo, não. Deus está em busca de uma doente como Simone. Deus está em busca de uma perturbadinha como Simone. Porque eu não sou perfeita, você não é perfeita, não. Ai, daquele que se acha perfeito. Ai, daquele que se acha que nunca pecou e que não peca, porque já é pecador. Louvado seja o Senhor. Então você não pode julgar o profeta, e sim a profecia. Às vezes você tem o dom de interpretar a língua, mas você não está parando para ouvir. Você não está parando, porque você está vigiando a pessoa, não está fazendo o papel de vigilante. Porque quem interpreta a língua tem que fazer o papel de vigilante na igreja, ou seja, tem que ser o atalaia da igreja. Você sabe o que é o atalaia? A Bíblia vem nos dizer que naquela época, na época de, louvado seja o nome do Senhor, na época dos reis, de Davi, de Jeremias, de Isaías, se levantava em cada cidade, Israel, Jerusalém, levantava uma torre grande, um muro bem alto, e ali colocava um homem lá em cima. Aquele homem, ele recebia o nome de atalaia. Ele ficava vigiando toda a cidade, durante a noite e o dia. Ele trocava os turnos, né? Ficava vigiando. Para que servia esse homem? Esse homem ficava de olho, olhando se não vinha invasores, se não vinha pessoas atacar a cidade. Então ele era responsável. Se algum dia alguém invadisse a cidade e eles não vissem, eles iam pagar com a vida. Então o atalaia, ele tem uma responsabilidade grande. É igual o intérprete de língua. Ele tem uma responsabilidade grande na igreja. Porque o dom de língua traz boas novas. Eu falo em língua, você interpreta a boas novas que Deus nos usou para falar com a igreja. Amém? E é assim que a igreja cresce, é assim que a igreja é exortada, através dos dons espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a gente chega aqui, igreja. Interpretação de sonhos. Tem gente que tem o dom de interpretar sonhos, o dom de interpretação de sonhos. A gente vai na Bíblia e a gente encontra José. A Bíblia vai dizer que José, ele interpretou sonhos, tanto os deles, o dele, como os do faraó. Ou seja, ele tinha o dom de interpretar, ou seja, a pessoa chegava, contava um sonho e ele discernia o que Deus queria falar através desse sonho. Eu conheci um irmão da Assembleia de Deus, ele mora nas Queimadas. Acho que vão querer conhecer ele, um moreninho, que ele é até irmão da perna. Ele tem o dom de interpretar sonho. É lindo. Eu nunca presenciei assim. Eu nunca cheguei para falar de um sonho meu a ele. Mas eu conheço irmãos que dizem que já contou a ele e ele interpretou
Louvado